Olá pessoal, depois de 2 horas de aula de Parmênides voltamos. Hoje vamos falar de Zenão, filósofo da escola de Eleia. 19ª aula sobre a história da filosofia ocidental. Então vamos ver aí o que o Zenão traz. Vimos na aula anterior que Parmênides foi o filósofo que iniciou a pesquisa metafísica ontológica, justamente por trazer ali questionamentos sobre o ser. Também ali já trouxe a modalidade do ser como necessidade e por aí vai. Então vamos ver hoje o que sobrou para o Zenão, discípulo e amigo de Parmênides. Zenão de Eleia era, segundo Platão, mais novo do que ele, 25 anos. Então o Zenão era discípulo do Parmênides e 25 anos mais novo que ele. Essa relação de discípulo e amizade tem a ver com aquilo que a gente já trouxe das escolas filosóficas gregas. Falei para vocês que as escolas filosóficas gregas elas eram montadas justamente com essa ideia de companheirismo entre o mestre e o aluno, e que provavelmente por isso o Xenófanes não seria o fundador da escola de Eleia, visto que ele viajava pelo mundo, e quem viaja pelo mundo dificilmente cria um laço, dificilmente, é difícil, não tô falando que é impossível, tá bom? Então provavelmente ali isso corrobora aquela ideia ainda de que Xenófanes não teria sido o iniciador dessa escola de pensamento. O que mais? O seu nascimento, por conseguinte, deve ter ocorrido cerca de 489, então Zenão teria nascido ali por volta de 489 a.C. Como a maior parte dos primeiros filósofos, Zenão participou na política da sua cidade natal. Então, a maioria daqueles antigos filósofos ali tinham relação com a política, estavam envolvidos no meio político, ou eram almirantes, ou eram, digamos assim, da nobreza, ou faziam as leis para a cidade, ou criticavam o estilo político da cidade, e por aí vai. Parece que contribuiu para o bom governo de Eleia, e que sucumbiu corajosamente à tortura por ter conspirado contra um tirano. Então teria morrido ali justamente por ter conspirado contra um tirano. Não sabe se essa história é verdadeira ou não, mas é o relato que fica. Então teria participado ali ativamente da vida política, desmentindo aquela ideia de que o filósofo é alheio à realidade. O filósofo participa da realidade e do real. Se eu não me engano, depois, mais lá pra frente, o Foucault e o Sartre participam de uma série de marchas ali na França, justamente para mostrar essa ideia de que o filósofo não é aquele que fica preso no seu gabinete, no seu quarto, pensando sobre estrelas, sobre astros, pensando sobre a beleza, por aí não, por aí vai. O filósofo é aquele que participa ativamente da realidade. Se o filósofo quiser ficar no quarto, ele que fica, mas o filósofo ele é engajado com problemas e questões sociais. O próprio Platão, o que mais que o Platão fala? O próprio Platão nos expõe o caráter e o intento de um escrito que devia ser a obra mais importante de Zenão. Então lá no Parmênides, o diálogo de Platão, veja, o diálogo de Platão é Parmênides, o cara colocou o nome de um diálogo, o nome do mestre lá do Zenão, por causa da importância do Parmênides que a gente viu na aula passada. Também 2 horas de aula, não vai ver, o cara não vai ser importante. Se não tivesse importância a gente falava pouco, ou nem falava, mas Parmênides é um cara bem importante para a história da filosofia. O escrito era uma forma de reforço da argumentação de Parmênides, dirigido contra os que procuravam apoucá-la, aduzindo que, se a realidade é uma, vemo-nos enredados em muitas e ridículas contradições. Tinha muita gente naquela época que não entendeu a filosofia e o pensamento de Parmênides e começou a ridicularizar o pensamento do Parmênides. Parmênides é um gênio, Parmênides é um cara genial. Aqueles caras que tiraram sarro são uns idiotas que não entendem realmente essa pesquisa metafísica ou ontológica. Na verdade, querem analisar o mundo apenas com os olhos da sensibilidade e da experiência. E o que Zenão fez? Zenão escreveu uma obra justamente para zombar dessas pessoas. Se tiravam sarro do Parmênides, o que o Zenão vai fazer? Vai tirar sarro dessas pessoas que criticaram o pensamento de Parmênides. Provavelmente não entenderam as ideias do autor e começaram
digamos assim, a fazer pouco caso dessas ideias. Então Zenão vai lá e escreve uma obra famosa, justamente mostrando que a opinião dessas pessoas que criticam Parmênides é essa opinião que é ridícula, não é a ideia do Parmênides. O escrito pagava-lhes na mesma moeda, pois que tendia a demonstrar que a sua hipótese da multiplicidade se emaranhava, desenvolvida a fundo em dificuldades ainda maiores. Então, assim, tiravam um sarro, né? Porque o Parmênides falava lá da unidade do ser, o ser é uno e por aí vai. E depois o Zenão queria mostrar que, já que o mundo é múltiplo na perspectiva daqueles que tiram sarro da unidade, a gente vai ver que a multiplicidade ainda traz questões muito mais complexas e muito mais difíceis de resolver do que a unidade da realidade. O método de Zenão consistia, por conseguinte, em reduzir ao absurdo a tese dos negadores da unidade do ser, conseguindo deste modo confirmar a tese de Parmênides. Esse método de redução ao absurdo é um método valiosíssimo em filosofia, principalmente na área da lógica. Tanto, na verdade, é um método para filosofia quanto para matemática, porque a lógica é uma área ali que foi desenvolvida dentro da filosofia. Como a gente viu, ele pode ter sido Parmênides quem criou essa área, mas quem vai dar bastante fundamentação para ela é o Aristóteles. O Aristóteles, os estoicos e a contribuição de outros autores também. Mas hoje, a lógica faz parte também da matemática. Na verdade, a lógica, por tratar do raciocínio, ela faz parte de todas as ciências, digamos assim. Mas a sua origem, digamos assim, vem ali da filosofia. Mais tarde, com alguns autores, ali, principalmente depois de Leibniz, depois do Frege, a lógica passou a ser um instrumento muito utilizado dentro da matemática, porque eles acabaram desenvolvendo uma lógica simbólica, uma lógica formal, que tratava de enunciados, quase como se fossem formulações e fórmulas matemáticas. Mas o Zenão desenvolve aqui uma espécie de método para provar a validade ou a invalidade de um determinado argumento. O que é redução ao absurdo? Então ele vai pegar uma tese que ele não sabe se é verdade ou não, mas ele vai supor que seja verdade. Então ele pega, por exemplo, essa tese. A multiplicidade é real, a multiplicidade existe. E vai pegar essa tese e vai derivar algumas coisas dela. Quando ele vai derivando essas ideias aí, ele vai chegar a uma conclusão, e essa conclusão ela é absurda. Se a conclusão é absurda, isso significa que a tese principal também é absurda, é um erro lógico. Ou a tese tem que ser descartada, ou os outros argumentos aí. Mas todo argumento que ele vai desenvolvendo, ele vai chegar a esse absurdo, mostrando que aquilo que se considerou verdade, na verdade era falso. Então é esse o método de Zenão, um método muito útil para a história da filosofia, história da lógica, história da matemática também. Muitas ideias foram desenvolvidos justamente por passarem ou não nesse teste da redução ao absurdo. E ele justamente usou isso para mostrar como aquelas pessoas que estavam tirando sarro do Parmênides, como que elas estavam erradas. Quando elas afirmavam a multiplicidade do ser, isso gera um monte de contradição, isso vai ao absurdo, muito mais do que a unidade do ser, que na verdade não apresenta um erro e contradição lógica. Precisamente em atenção a este método, reconheceria Aristóteles em Zenão o inventor da dialética. A dialética, então, seria uma forma de raciocínio ou pensamento que se parte de uma realidade dada para uma outra realidade, para daí a partir dela chegar-se a uma síntese. Essa é uma perspectiva mais marxista, mais hegeliana da dialética. Mas a dialética pode ser utilizada também na argumentação, como utiliza Platão. A dialética seria a arte de falar, porque você tem uma ideia, você expõe uma outra ideia, e a partir disso chegamos a uma síntese do melhor resultado entre as ideias. Platão vai opor, por exemplo, a dialética à persuasão dos sofistas. Então, o Aristóteles reconhece ali em Zenão o inventor dessa dialética, porque você parte de uma tese principal, daí você vai derivando uma ideia, e daí você depois chega a uma conclusão. Então, de uma tese principal, você chega a uma ideia, e dessa ideia você vai chegar a uma conclusão.
Então aí que se daria a dialética nesse movimento, digamos assim, do pensamento, da argumentação, da fala ou da realidade. E, com efeito, a dialética é para Aristóteles o raciocínio que parte não de premissas verdadeiras, mas de premissas prováveis ou que parecem prováveis. Então, esse método dialético aí na perspectiva de Aristóteles é um método utilizado por Zenão, porque Zenão parte de premissas que não são verdadeiras, não se sabe se são verdadeiras ou não, e a partir disso você de certa forma vai tentar buscar para ver se ela é verdadeira ou não. O que é premissa? A premissa é uma sentença, a premissa é um argumento. Por exemplo, todo homem é mortal, isso é uma premissa. Premissa 1, daí premissa 2, Sócrates é homem. Sócrates é homem. Logo, a conclusão é que Sócrates é mortal. Então você tem premissa 1, a premissa 2, você pode ter um monte de premissa. Premissa é uma sentença, diferente da conclusão. A conclusão é onde se conclui se é verdadeiro ou se é falso um determinado raciocínio. Então é por causa disso que Aristóteles vê em Zenão o criador da dialética, porque ele parte não de um argumento que é verdadeiro, mas de um argumento que é provável. E as teses de que parte Zenão para as refutar parecem exatamente prováveis em extremo. Então, todas essas teses que Zenão pega ali para tentar provar se elas são verdadeiras ou não, elas são todas prováveis. Talvez seja verdadeira, talvez não seja. Mas quando ele vai lá e consegue reduzir a tese, essas premissas, ao absurdo, ele mostra, ó, tá vendo a dificuldade lógica que a gente criou aqui, tá vendo como essa tese que você defende é um absurdo, é uma coisa irracional. Então é isso, ele vai pegar a tese da multiplicidade do ser, ele vai pegar a tese do movimento, vai mostrar que o movimento não existe e que a ideia do movimento traz outras dificuldades, vai pegar a ideia do tempo também, a gente viu que ali o tempo para Parmênides na verdade uma eternidade, há um não tempo, na verdade a negação do tempo, e ele vai tentar mostrar tudo isso, reduzindo essas ideias aí ao absurdo. Hegel, ao invés, opina que a dialética de Zenão é uma dialética imperfeita porque metafísica e aproximou-a da dialética kantiana das antinomias. Mais tarde, dentro do nosso curso de História da Filosofia, quando a gente se debruçar um pouquinho sobre o pensamento e a perspectiva filosófica de Immanuel Kant, nós vamos perceber que o Kant, a grande problemática kantiana é entender, pelo menos ali na Crítica da Razão Pura, qual é o limite do conhecimento humano? O que pode ser pensado pelo homem e o que não pode ser pensado? O Kant está justamente naquela discussão, bem no período onde se debate sobre o empirismo, sobre o racionalismo. Quem estaria certo em relação ao conhecimento? Os empiristas, como John Locke, David Hume, que afirmam que o conhecimento nos é dado pela experiência, ou os racionalistas, como René Descartes ou Spinoza, que afirmariam que o conhecimento nos é dado pela razão. O Kant, de certa forma, ele vai resolver essas discussões e vai mostrar que existe algo no mundo que não pode ser conhecido por nenhuma experiência, que é justamente a coisa em si. A coisa em si é incognoscível, não se pode conhecê-la. O que a experiência pode conhecer sobre o mundo é o fenômeno. Mas, enfim, existem alguns conceitos que são puros da razão que nós não temos a experiência. E é desses conceitos puros da razão que ele vai chamar ideia. Ideia é ali, na verdade, quase como uma homenagem à teoria das ideias de Platão. Mas o que é essa ideia? O que são essas ideias no pensamento de Kant? São conceitos puros da razão. Por que puro da razão? Porque não nos são dados pela experiência. Por exemplo, são 3 ali, se eu não me engano, esses conceitos puros da razão. Alma, totalidade do mundo, o mundo como um todo, e Deus. Veja, nós não temos como ter experiência sensível, física dessas 3 coisas. Eu não tenho como ter experiência da alma, porque se a alma é algo incorpóreo, se a alma é uma coisa que não é formada de matéria, como que eu vou ter experiência disso se isso não gera um fenômeno? Totalidade do mundo, o mundo como um todo. Veja, o que eu vejo do mundo, o que eu experimento do mundo
é um pedaço do mundo. Eu estou inserido dentro de um pedaço do mundo. Mas como que eu posso falar da totalidade do mundo se eu nunca tive a experiência da totalidade do mundo? Mesma coisa em relação a Deus. O que eu falo sobre Deus é o que eu li em livro, é o que eu vi outras pessoas falando, é o que assisti em filmes, mas a experiência de Deus como um fenômeno que eu vou ali e experimento com a minha experiência, isso não tem como, né? É claro que você pode dizer, professor, mas a gente vai na igreja e sente Deus. O Freud já trata disso, o Freud vai justamente trazer essa ideia de como que você vai num lugar, tem um sentimento e julga isso e fala que isso é Deus. Da mesma forma, você vai no estádio de futebol, vai assistir o jogo do teu time e o que você tem? Você tem um sentimento ali de união, de pertença, parece que está todo mundo pensando junto. Provavelmente quando você vai na tua igreja, quando tem outras pessoas ali pensando a mesma coisa que você, é quase como se fosse ir num jogo de futebol, onde você fica extasiado por todo aquele sentimento. Não estou dizendo que isso não é Deus, não estou falando isso, mas estou falando que isso não é suficiente para dizer o que Deus é ou não. Ou seja, nós não temos experiência desse fenômeno divino. Mas enfim, onde eu quero chegar com isso? Quando a gente pensa, por exemplo, esses conceitos puros da razão, essas ideias, como por exemplo a totalidade do mundo, e a gente vai tentar refletir algo sobre ele, a gente é levado a algumas antinomias. O que é a antinomia segundo Kant? A antinomia são ideias que você tem, por exemplo, uma tese, e você tem o oposto dessa tese, que é uma antítese, mas ambas, tese e antítese, não podem ser contraditórias. Como assim contraditórias? Por exemplo, vamos pegar uma antinomia do Kant. O Kant elabora ali, se não me engano, 4 antinomias. A antinomia sobre a totalidade do mundo. Vamos pensar, por exemplo, ali, o mundo pode ser divisível ao infinito ou não pode ser divisível. Se a gente pega, por exemplo, o mundo, as coisas, os objetos podem ser divisíveis até o infinito, a gente tem um argumento. Qual é o argumento ao contrário? O mundo não pode ser dividido ao infinito. Se a gente desenvolve essas duas teses, em qualquer uma delas a gente vai encontrar uma contradição. Ambas podem ser defendidas com argumentos razoáveis. A gente pode defender que as coisas vão ser divididas até o infinito. E a gente pode defender também que elas não podem ser divididas até o infinito, há um limite. Mas se a gente desenvolver as duas teses na argumentação, a gente vai ver que ambas levam à contradição. Mesma coisa quando a gente discute sobre Deus, sobre a alma. A gente é sempre levado a uma contradição. Quando a gente pensa, por exemplo, em uma outra antinomia, a antinomia da relação de causalidade e a liberdade. Se o mundo natural é causal, existe uma causa e efeito, isso quer dizer que não existe liberdade? Então, se a gente pega essas duas teses de que há causa e efeito e a liberdade não existe, e a causa e efeito e a liberdade existem, a gente vai ver que essas duas teses elas chegam com contradições no final dela. Ou seja, é isso que é a antinomia. É justamente um caminho que a razão vai percorrer, onde ela vai chegar ali a uma contradição. E o que isso tem a ver com o pensamento do Zenão? O Hegel, que é um filósofo ali que vai seguir a linha do Kant, vai desenvolver, na verdade, o idealismo alemão, um dos principais pensadores do idealismo alemão, ele junto com Fichte e o Schelling, ele vai dizer que o Zenão, na verdade, foi o cara que desenvolveu essas ideias aí da antinomia muito antes ali do Kant. Então o Zenão trabalharia com essa ideia que ele vai pegar um argumento e vai desenvolvê-lo até chegar a uma contradição. Mas se a gente quisesse pegar o argumento oposto, também a gente veria que ele também, de certa forma, é contraditório. Zenão ter-se-ia servido das antinomias para demonstrar a falsidade das aparências sensíveis, Kant para afirmar a verdade delas. Essa é a diferença entre Kant e Zenão. O Zenão ele vai servir da antinomia para mostrar que a aparência sensível é falsa. Ou seja, o Zenão está querendo mostrar que tudo aquilo que vem pela sensibilidade conduz ao erro, conforme a gente já viu na aula anterior. A gente viu que para Parmênides existiam 2 caminhos. O caminho do ser, que só se percorre pela razão, e o outro caminho, que é o caminho da opinião, que se percorre pela experiência. E é esse o caminho da experiência que vai me mostrar que existe movimento, existe mudança, que as coisas nascem, crescem e morrem. E esse é o caminho do erro.
E o Zenão utiliza esse argumento, essa ideia das antinomias, ou essa redução ao absurdo, digamos assim, para mostrar que a aparência é falsa, conforme a gente vai ver os argumentos dele. O Kant não usou as antinomias para mostrar a falsidade da sensibilidade, muito pelo contrário. O Kant vai afirmar que todo conhecimento realmente nos é dado pela experiência, mas é claro que a razão também tem um papel principal. Aqui o Zenão vai defender a razão nos leva à verdade. E a aparência, ou seja, aquilo que vem pela sensibilidade é falso. O Kant não, ele vai fazer ali um jogo que ele vai mostrar que tanto o conhecimento que vem pela experiência como a organização que a razão dá a esse conhecimento são importantes. Não tem como pensar o conhecimento sem pensar na experiência e na razão. Então Kant não quer mostrar que a experiência é falsa, muito pelo contrário. O fenômeno do mundo, aquilo que a gente percebe do mundo, nos é dado pela experiência. E cabe à razão organizar essa experiência. Pelo que Zenão seria superior a Kant. Então, aparentemente, o Hegel teria afirmado a superioridade de Zenão a Kant, justamente ali talvez por ter sido crítico da experiência sensível. O Hegel, ele defende a experiência sensível no sistema de pensamento dele? Sim, só que ele mostra que essa experiência sensível, na verdade, é uma etapa inicial de um processo que nós temos contato com a realidade, mas o conhecimento é uma coisa que vai muito mais além, e é isso que ele vai tentar mostrar justamente utilizando a dialética. Então ali a gente tem um conhecimento dado pela sensibilidade, depois a razão se aprofunda, a gente trabalha melhor esses conceitos. Então é como se a experiência fosse uma primeira aproximação à realidade, e através de choques, tensões, discussões ali, a gente vai acabar desenvolvendo o nosso conhecimento. Os historiadores modernos preocuparam-se com determinar contra quem foram dirigidas as refutações de Zenão, e a maioria vê no pitagorismo o objeto destas refutações, na medida em que ele afirmava a realidade do número, ou seja, do múltiplo. A maioria dos pensadores ali da modernidade pensaram que as críticas de Zenão eram dirigidas ao pensamento pitagórico, porque, como vimos nas aulas anteriores, o pitagorismo teria defendido que a realidade da natureza, a realidade do real, digamos assim, é o número é a substância da realidade, e o número por si só ele já possui em si essa natureza do par, do ímpar, ou seja, o próprio número de certa forma teria digamos assim, uma multiplicidade. E esses autores modernos, aí, quando eles estudaram a obra de Zenão, eles se perguntaram, mas para quem será que se dirige esses argumentos? Provavelmente, então, era para os filósofos ali do pitagorismo. Pelo menos a maioria deles achava que se endereçava a esses filósofos. Mas é difícil, como você viu, conforme a aula 14, a aula que a gente já teve, supor que o número de que fala o pitagorismo seja um simples múltiplo. Ele é antes uma ordem e uma ordem mensurável. Então, conforme aquilo que a gente já viu também, é difícil que a crítica de Zenão tenha se interessado somente ao pitagorismo. Essa já é uma fala do Nicolas Banhanho. Na verdade, o que pode ter acontecido é que alguns filósofos ali do pitagorismo, que acabaram não compreendendo bem ali a doutrina do Pitágoras, acabaram justamente utilizando um número como argumento de uma realidade múltipla. Não que o pitagorismo defendesse a multiplicidade do número, embora a gente possa pensar que o número tem essa natureza do par, do ímpar, do finito, do infinito, que ele de certa forma ele carrega em si a tensão, mas a tensão sempre se dá ali entre opostos, entre oposições. A gente viu que, de certa forma, o número ali também era descrito por Pitágoras como uma série de oposições entre luz e trevas, bem e mal, macho e fêmea, e por aí vai. Mas o que era o número na verdade? O número na verdade é uma ordem, que é uma ordem mensurável da realidade. O número pode ser dado tanto ali algebricamente, como a gente viu,
que é, de certa forma, uma descrição da realidade, como também de forma geométrica. O real, ele se comporta de forma geométrica. Eu vejo ponto, eu vejo linha, eu vejo quadrado. E provavelmente, então, não tenha se dirigido, digamos assim, esses argumentos de dizer não somente à filosofia e ao pensamento pitagórico, mas há alguns autores que, usando a filosofia de Pitágoras, tenham defendido a realidade desse múltiplo. Zenão, assim como Parmênides, criticam a multiplicidade. Esse é o problema, porque se existe uma multiplicidade, existe o ser e outras coisas, mas o que existiria além do ser é o não ser, só que o não ser não é real, conforme a gente já viu na aula anterior. Ou seja, o que existe é apenas unidade, não multiplicidade. Nem é indispensável supor que Zenão teve presentes as teses deste ou daquele filósofo. Parece provável que ele tenha esquematizado e fixado os fundamentos típicos de todo o pluralismo de maneira a que sua refutação valesse tanto contra o modo comum de pensar, a doxa de Parmênides, como contra os filósofos que estão de acordo com ele na admissão do pluralismo. Então, provavelmente não dá para se fixar contra quem realmente Zenão teria dirigido seus argumentos. Talvez tivesse sido ali também, o mais provável, contra todas aquelas pessoas que estão imersas na doxa ali, ou seja, imersas na opinião, que vão defender o nascer, o crescer e morrer das coisas, e também aqueles filósofos que adotam o pluralismo como uma perspectiva de que a realidade se comporta de maneira múltipla. Ou seja, provavelmente Zenão não estava se debatendo contra uma filosofia particular, mas como uma forma de pensar que defendia a multiplicidade como uma verdadeira realidade. Os argumentos de Zenão podem separar-se em dois grupos. A gente viu na aula anterior que o poema de Parmênides também era dividido ali em duas partes, a parte da verdade e a parte da doxa. Então aqui a gente vai ver que os argumentos de Zenão também se dividem em dois grupos. O primeiro grupo dirige-se contra a multiplicidade e a divisibilidade das coisas. O primeiro grupo de argumentos que a gente vai ver vai justamente criticar a multiplicidade. Não existe multiplicidade, só existe unidade ou unicidade, a gente pode dizer também. O ser é uno e não múltiplo. Também critica a divisibilidade. Zenão vai mostrar que as coisas não são divisíveis. Porque se a gente tem o ser e eu vou dividir o ser, opa! Então de um ser eu tenho uma outra coisa. E o que é essa outra coisa? O não ser. Mas o não ser não existe. Ou seja, eu tenho o ser e algo que não existe, portanto eu só tenho o ser. Então as coisas também não são divisíveis. E é sobre esse grupo de argumentos esse primeiro grupo de argumentos ali, que vai ser dirigido contra a multiplicidade e a divisibilidade, que a gente vai dar uma olhada. Já o segundo grupo desses argumentos dirige-se contra o movimento. Então aí esse segundo grupo vai justamente atacar a ideia da mudança. Vai mostrar que o ser, ele não se move, porque se ele se movesse, ele teria que ir de um lugar para um outro lugar, ou seja, do ser ele vai para o não ser, mas o não ser não existe, não é real, portanto ele só está no ser, todo presente ali, eternamente, digamos assim, no tempo. Então, dois grandes grupos. Primeiro vai atacar multiplicidade e divisibilidade, segundo vai atacar movimento. Se as coisas são múltiplas, diz Zenão, o seu número é ao mesmo tempo finito e infinito. Então esse é o argumento de Zenão ali, que ele vai atacar a multiplicidade. Ou seja, se as coisas são múltiplas, o que a gente tem delas é ao mesmo tempo finito e infinito. E isso é uma contradição. Por quê? Finito, porque elas não podem ser mais ou menos do que são. Infinito, porque entre duas coisas haverá sempre uma terceira, e entre esta e as outras duas haverá ainda outras e assim por diante. Então veja, esse é o argumento de Zenão tentando atacar a ideia de multiplicidade. Defender que as coisas são múltiplas gera um paradoxo, gera uma contradição. O que é um paradoxo? Você tem, por exemplo, lá o paradoxo do Pinóquio, o famoso paradoxo. Veja, o Pinóquio vai dizer o seguinte: meu nariz vai crescer agora.
Então, ó, veja a frase do Pinóquio. Ele diz, meu nariz vai crescer agora. A gente sabe que o Pinóquio, quando ele mente, se ele mente, o nariz cresce. Só que se ele diz a verdade, o nariz dele não cresce. Mas olha só. Então o Pinóquio diz, meu nariz vai crescer agora. Se é verdade o que ele está falando, o nariz dele não vai crescer, porque ele está falando a verdade. Ué, quando o Pinóquio diz a verdade, o nariz não cresce. Então ele diz, meu nariz vai crescer agora. Só que se o nariz dele não crescer, quer dizer que ele está falando a verdade, ou seja, é verdadeiro o argumento. Só que se o nariz dele não crescer, isso também é falso, é mentira, porque ele disse, meu nariz vai crescer agora. Só que se o nariz não crescer, isso é falso, é mentira. Se é falso, é mentira, o nariz dele tem que crescer. Só que se o nariz dele crescer, então é verdade o que ele disse. E se é verdade o que ele disse, não tem por que o nariz crescer. Isso é um paradoxo. É uma ideia contraditória. Você não tem ali nem a verdade nem a falsidade. E existem outros diversos paradoxos. E o Zenão, ele é, de certa forma, um cara que desenvolveu esses paradoxos e essas ideias. Então, uma dessas afirmações aí, paradoxais, é essa ideia da multiplicidade. Ora, se existem múltiplas coisas, você está me dizendo que existem múltiplas coisas. Ou essas coisas são finitas, ou elas são infinitas. Se elas forem infinitas, elas podem ser contadas. Elas não são nem mais nem menos daquilo que elas são. Beleza? Elas podem ser finitas. Só que ao mesmo tempo, elas também podem ser infinitas. Porque, por exemplo, entre uma coisa e outra, eu posso ter uma terceira. E entre essa coisa e a terceira, eu posso ter uma outra no meio. E por aí vai. Então, eu sempre posso ter alguma coisa entre elas. E isso faz com que essas coisas finitas sejam ao mesmo tempo infinitas. Então, eu tenho duas coisas. Dessas duas coisas, eu posso ter mais uma delas ali? Posso, claro. E dessas três coisas agora, eu posso ter alguma coisa entre essas duas. E por aí vai. É aí que se gera esse paradoxo. De finitas coisas, eu também posso ter infinitas coisas. Portanto, esse argumento, ele gera uma contradição e ele não pode ser utilizado para defender a multiplicidade. Ou seja, filósofos, autores, pensadores que afirmavam assim: não existe unidade. A unidade de Parmênides é uma mentira, é uma enganação. Tá bom, não existe unidade, então o que existe é multiplicidade. Só que as condições para as coisas serem múltiplas ou é que elas sejam finitas ou que elas sejam infinitas. Se elas forem infinitas, isso também gera que elas sejam infinitas. Ao mesmo tempo que elas são infinitas por serem múltiplas, elas também são finitas por serem múltiplas. Ou seja, de uma coisa eu vou ter a outra e da outra coisa eu vou ter a outra. Portanto, isso gera uma contradição. É difícil, é complexo. Eu demorei para entender isso aí. Vão estudando, vão lendo, vão pesquisando paradoxos que um dia vocês entendem mais ou menos essa ideia. Contra a unidade concebida como elemento real das coisas, Zenão observa que, se a unidade tem uma grandeza, ainda que mínima, visto que em todas as coisas se acham infinitas unidades, todas as coisas serão infinitamente grandes. Ao passo que, se a unidade não tem grandeza, as coisas que resultam dela serão privadas de grandeza e, portanto, nada. Esse argumento, ele se dirige contra a simplicidade, ou seja, digamos assim, ele vai atacar a divisibilidade das coisas. Olha só o argumento dele. Vamos supor, as coisas, tudo que existe, são formados por unidades, tá? Esse é o argumento. Então esse livro, ele é um livro, mas ele é formado por diversas unidades. Ele é formado por um monte de coisa. Ele pode ser dividido em pozinho, e esse pozinho ser dividido, e a gente vai dividir ele até o infinito. E tudo pode ser dividido. Só que assim, uma unidade possui grandeza. Uma unidade possui uma grandeza, possui uma medida, ela tem um peso, ela tem uma medição, ela é mensurável. Se esse livro é formado por unidades, e cada unidade tem a sua grandeza, então esse livro tem diversas grandezas. Se
o livro é formado por infinitas unidades, esse livro é formado por infinitas grandezas. Porque cada unidade tem a sua grandeza. Se ele é formado por infinitas unidades, ele é formado por infinitas grandezas. Esse é um argumento que vai contra a divisibilidade. Para Zenão, assim como para Parmênides, o ser era indivisível. Agora, se eu posso dividir, se eu posso dividir as coisas, digamos assim, até o infinito, logo eu vou ter infinitas grandezas, infinitas unidades, infinitas formas ali de medição. Mas, por outro lado, se a unidade não tem grandeza, não tem medida, ou seja, ela é um grande nada, ela é um nada. Portanto, aquilo que forma as coisas é o nada. Mas isso também é uma contradição. Ou seja, a divisibilidade das coisas ao infinito, se elas possuem uma grandeza, é um absurdo. Agora, a divisibilidade das coisas ao infinito, se elas não possuem uma grandeza, também é absurdo. Ou seja, essa ideia de divisibilidade é um absurdo em qualquer uma das posições. Porque, ao dividirmos as coisas até o infinito, isso significa que nós temos infinitas grandezas dentro de uma determinada coisa. Mas, se essas unidades não têm nenhuma grandeza, eu não posso medir, eu não posso pesar, não posso fazer nada. Então, somando elas também, eu vou ter um grande nada, um infinito nada. O argumento vale ainda, evidentemente, contra a realidade da grandeza. Quando a gente fala em grandeza aqui, a gente pode pensar lá na física, na matemática, que vão dar unidade, digamos assim, um sentido para as unidades de medida. Quando se fala em velocidade, se fala em quilômetro por hora, metros por segundo. Quando se fala em tempo, fala-se em segundo, minuto. Quando se fala-se em espaço, fala-se em metros, centímetros. Então isso é grandeza. É você dar, digamos assim, essas características para a unidade numérica. Mas esse argumento vale justamente contra essa ideia de divisibilidade ou de, digamos assim, de que as coisas sejam divididas até o infinito. No entanto, o espaço é real. Então isso é real. Se tudo está no espaço, o espaço, por sua vez, deverá estar em um outro espaço e assim até o infinito. Isto é impossível e obriga a deduzir que nada está no espaço. Esse é um argumento ali, de certa forma, conhecido como paradoxo do espaço. Porque se todas as coisas estão no espaço, ocupam seu lugar no espaço, logo o seu espaço, esse espaço total também tem que estar dentro de um espaço. E esse espaço tem que estar dentro de um outro espaço até o infinito. Qual é o espaço onde está inserido o espaço? E qual é o espaço onde está inserido o espaço do espaço? E por aí vai. Ou seja, aparentemente as coisas estão no espaço, mas na verdade nada está no espaço. A razão, a lógica nos mostra que nada está no espaço, mas a sensibilidade nos mostra que tudo ocupa o seu lugar no espaço. Mas, se tudo ocupa o seu lugar no espaço, em que espaço está esse espaço? Esse é um outro argumento ali que o Zenão vai utilizar justamente para colocar em xeque aquilo que a sensibilidade nos traz. Defender que existe um espaço onde as coisas se colocam é, obviamente, olhar o mundo pela sensibilidade, mas a gente não deve utilizar a sensibilidade, sim a razão. A razão nos mostra que o espaço do espaço é absurdo, isso vai até o infinito, isso é uma coisa absurda. Mas a sensibilidade nos mostra que isso é possível, junto com outras mentiras, outras falácias. Contra a multiplicidade se dirige ainda o outro argumento, que se um moio de trigo causar rumor quando cai, todo grão e toda partícula de um grão deveriam causar um som, o que não acontece. Esse argumento é famoso dentro da história da filosofia. Eu lembro nas minhas aulas de lógica com o professor Cleverson Leite Bastos, um dos melhores professores que eu tive na minha vida, e ele justamente utilizou esse argumento para mostrar uma coisa chamada de falácia da composição. O que é essa falácia da composição? Se eu tenho, por exemplo, ali um pedacinho de trigo ali e jogo no chão, ele vai fazer barulho? Não. Agora, se eu pego 2 e jogo no chão, ele vai fazer barulho? Também não. Se 1 não faz barulho, se 2 não fazem barulho, logo, infinitos grãos também não fazem barulho. E essa é a falácia da composição. Acreditar que o comportamento ali de uma parte
resulta, digamos assim, no comportamento de um todo. Ou seja, eu parto da ideia ali de que uma determinada realidade isolada não faz algo, logo infinitas realidades dessas juntas também não vão fazer alguma coisa. Essa é a falácia da composição, e é contra isso que justamente o Zenão vai, mostrando que essa ideia da multiplicidade ela é um absurdo, porque se um grãozinho de trigo não faz barulho, logo infinitos também não vão fazer. Ou seja, essa ideia de defender a multiplicidade é um absurdo, como tudo aquilo que já foi defendido. A dificuldade está aqui em compreender como é que diversas coisas reunidas juntamente podem produzir um efeito que cada uma delas separadas não produz. Então essa ideia, Zenão está mostrando ali que como que você pode argumentar que se uma coisa não faz barulho, todas as coisas juntas vão fazer barulho. Então ele vai mostrar que defender a multiplicidade, defender o movimento, defender a divisibilidade também geram, digamos assim, contradições, geram paradoxos de um monte de coisas. Então aqueles que criticaram a doutrina de Parmênides, defendendo que a realidade múltipla é divisível e ela se move, caem em todos esses problemas aí que não são problemas que podem ser resolvidos. Na verdade, hoje a matemática estuda esses paradoxos de Zenão e apresenta uma série de resoluções para esses problemas. A gente vai ver que um filósofo ali, o Bertrand Russell, ele é filósofo e matemático, que a gente vai dar uma olhada também, muito importante. Ele vai justamente começar a trabalhar com esses paradoxos ali. Paradoxo vai ser uma coisa bem famosa e muitos deles vão resolver ali por outras vias. Na via da linguagem comum, da linguagem ordinária, a gente não pode resolver esses paradoxos. Mas se a gente, de certa forma, transforma eles em uma lógica simbólica, a gente pode visualizar melhor como que a gente pode sair dessas contradições. Mas os argumentos mais famosos de Zenão são os dirigidos contra o movimento que nos foram conservados por Aristóteles. Lá no livro da Física, o Aristóteles vai nos trazer uma série de argumentos de Zenão contra o movimento. Esses que eu trouxe para vocês ali são os menos famosos. Agora vem os argumentos mais famosos ali da doutrina e do pensamento de Zenão. O primeiro é o argumento chamado da dicotomia. Dicotomia é como se fosse uma divisão, né? Dicotomia, eu tenho A, tenho B, eu tenho o lado esquerdo, o lado direito, é uma divisão. Vamos ver esse primeiro argumento aí, que é um argumento contra o movimento. Para ir de A a B, um móvel deve primeiro efetuar metade do trajeto AB. Ué, essa é uma coisa lógica. Eu tenho A, eu tenho B. Eu quero trazer um móvel de A para B. Para eu levar o móvel de A para B, eu tenho que levar primeiramente ele até metade do caminho. Eu tenho que ir até a metade do trajeto. Beleza? E primeiro, metade desta metade. Ou seja, para eu chegar entre A e B, primeiro eu tenho que chegar na metade. Mas antes de chegar na metade, eu tenho que chegar na metade da metade. E assim por diante até o infinito, pelo que nunca mais chegará a B. Ou seja, se a gente for analisar o critério da multiplicidade do movimento, a gente vai ver que o movimento é impossível, porque para chegar de A até a B, eu vou ter que percorrer metade do caminho, e depois metade da metade, metade da metade, e a gente pode ir até o infinito, o que é um absurdo. Ou seja, não existe movimento. O movimento é apenas uma enganação, um engodo dos sentidos. Porque, logicamente, eu tenho que percorrer infinitos até chegar em B. O segundo argumento é o de Aquiles. Aquiles, que foi um herói lá da Ilíada de Homero, da Ilíada, ele era considerado o corredor mais ágil, na verdade ele foi considerado o guerreiro mais corajoso lá daquela época, o modelo de pessoa, de homem. Aquiles, ou seja, o mais veloz, nunca alcançará a tartaruga, ou seja, o mais lento, considerando que a tartaruga tem um passo de vantagem. Então aqui a gente vai entrar no mesmo argumento lá da tartaruga e do Aquiles. Se a tartaruga tiver um passo de vantagem, tiver um pouquinho na frente, Aquiles, para chegar até a tartaruga, ele vai ter que chegar na metade do caminho. Só que para chegar na metade do caminho, ele vai ter que chegar na metade da metade e até o infinito. Ou seja, ele vai ter que percorrer o infinito antes de chegar
a tartaruga, o que é um absurdo. Portanto, o movimento não existe. Com efeito, antes de alcançá-la, Aquiles deverá atingir o ponto de que partiu a tartaruga, pelo que a tartaruga estará sempre em vantagem. Então a tartaruga sempre vai estar na frente, porque Aquiles vai estar lá se debatendo contra o infinito, correndo o infinito até chegar na tartaruga, mas não vai chegar. Não vai chegar, porque o infinito não pode ser ultrapassado. O terceiro argumento é o da seta. A seta é como se fosse ali uma flecha, tá? A seta, que parece estar em movimento, na realidade está imóvel. A seta, a gente atira uma flecha, parece que ela está se movendo, mas na verdade ela está imóvel. Com efeito, em cada instante, a seta não pode ocupar senão um espaço vazio igual ao seu comprimento e está imóvel com referência a este espaço. Ou seja, vamos pensar. A seta, teoricamente, ocupa um lugar no espaço. Que lugar que ela pode ocupar no espaço? Um lugar vazio que seja do mesmo tamanho que ela. Ou seja, ela sempre vai estar ocupando esse lugar vazio com o mesmo comprimento que ela. E ela sempre vai fazer referência a esse espaço. Se a gente acha que ela passa para um outro espaço, ela na verdade continua no mesmo espaço, com o mesmo comprimento, ali que de certa forma engloba a composição dela. E dado que o tempo é feito de instantes, durante todo o tempo a seta estará imóvel. Isso aí é quase como se a gente pudesse imaginar, digamos assim, uma fotografia. Já falei isso na aula anterior, vou repetir. A gente está vendo aqui, você está assistindo os meus vídeos sobre a história da filosofia. Na verdade, você acha que eu estou gesticulando, eu estou em movimento, mas tudo isso aqui é uma série de fotos que passam ali, digamos assim, com uma rapidez tão grande que o cérebro cria a sensação de movimento. Mesma coisa em relação à flecha. Porque o que a gente tem, na verdade, é um instante. A gente tem uma série de instantes. Uma série de instantes é um instante. É a mesma coisa que um instante. A gente tem uma série de instantes e esse instante dá a ideia do movimento. Mas, na verdade, todo é o mesmo instante. O quarto argumento é o do estádio. Duas massas iguais, dotadas de velocidades iguais, deveriam percorrer espaços iguais em tempos iguais. Então isso aqui é uma coisa lá da física, né? Se a gente tem dois objetos com duas massas iguais, elas estão com as mesmas velocidades, elas percorrem os espaços iguais em tempos iguais. É claro, né, que na física a gente tem que considerar outras questões como o atrito, como a resistência do ar, mas beleza, vamos desconsiderar tudo isso aí. Mas se duas massas se movem ao encontro uma da outra, desde extremidades opostas do estádio, cada uma delas gasta para percorrer o comprimento da outra metade do tempo que gastaria se uma delas estivesse parada, do que se não extrair a conclusão que a metade do tempo é igual ao dobro. Olha só, esse argumento é genial, é muito interessante, eu gosto muito dele. Veja só. Vamos pensar no estádio. Pensa no estádio de futebol, tá? Pensa no estádio do Vasco. Você tem dois objetos. Um está lá no extremo do estádio e o outro está num outro extremo. O que a experiência nos diz? A experiência nos diz o seguinte, que se os dois andarem em velocidade igual, eles vão se encontrar na metade do tempo. É óbvio. Ó, eles estão andando, vão se encontrar ali na metade do tempo. Se um deles ficar parado e o outro andar, o outro vai encontrar ele no dobro do tempo. Ou seja, vamos supor assim, o que é mais rápido? Os dois andarem ou um só andar para encontrar o outro? É claro que o mais rápido é que os dois andem e se encontrem. Se um ficar parado e o outro ir em movimento, isso vai demorar o dobro do tempo. É isso que a experiência sensível nos diz, mas ele não vai mostrar que a experiência sensível está errado, porque a razão mostra uma outra coisa. Olha só, olha o que a razão mostra, que se eu tenho de um lado do estádio do Vasco um objeto e do outro lado do estádio um outro objeto, se os dois se movimentam, os dois têm que percorrer metade do caminho. Depois os dois têm que percorrer metade da metade, metade da metade, metade da metade, metade da metade, ou seja, nunca vão se encontrar.
Por quê? Porque ambos vão ter que percorrer a metade da metade da metade até o infinito para conseguir fazer alguma coisa. Portanto, não vão conseguir se encontrar. Agora, se um fica parado e o outro se move, esse que se move, ele vai percorrer metade da metade, metade da metade, metade da metade. E o que vai acontecer? Só ele vai percorrer metade da metade. Ou seja, ele vai, de certa forma, a gente vai diminuir toda essa andança pela metade, porque o outro está parado. Se os dois andassem, os dois iam percorrer metade da metade, digamos assim, vezes 2, certo? Mas, como um deles está parado, é só um que vai percorrer metade da metade. Ou seja, somente um vai percorrer a metade do caminho que os dois percorreriam se tivessem que andar juntos. Não me perguntem como que eu entendo essas coisas, mas demorou anos para eu entender. Hoje, na minha cabeça, isso faz sentido. É uma coisa bem interessante e bem legal. Por isso que eu gosto desses caras da escola de Eleia. Eu gosto do paradoxo, eu gosto do Parmênides, e eu acho que são argumentos assim que são maravilhosos e ajudam a mostrar os grandes problemas realmente da nossa experiência sensível. A intenção destes sutis argumentos, que a miúde tem sido chamados sofismas ou cavelações, até pelos filósofos que não têm mostrado muita habilidade a refutá-los, é bastante clara. Qual é a intenção desses argumentos? Tentar mostrar que aqueles filósofos que zombaram do Parmênides, falaram que as teorias dele eram uma loucura, caem numa loucura muito maior, porque tudo isso que a gente viu agora, você fala, isso é coisa de doido, mas me mostra que isso aí está errado. Você não consegue refutar esse argumento, você não consegue. Na verdade, demorou muito tempo para realmente se refutar essas ideias, dizer não. Na verdade, não se refutar, porque na verdade na filosofia você não refuta esse tipo de coisa, mas o que foi apresentado pelos matemáticos futuramente foram algumas soluções, mas soluções que estão longe ali da experiência sensível. Então o objetivo de Zenão foi justamente provar que a multiplicidade, a divisibilidade e o movimento são coisas que levam à contradição. Da mesma forma que Kant pensou lá as antinomias da razão, quando a gente pensa naquelas ideias ali, ideias puras da razão, Zenão já havia mostrado aqui que a multiplicidade, a divisibilidade e o movimento são também, de certa forma, contradições. E muitos filósofos mostraram que esses argumentos, na verdade, não passavam de sofismas ou falácias. Só que são filósofos que, infelizmente, não conseguiram examinar a riqueza desse argumento. Eles podem, de certa forma, ali entrar dentro de uma espécie de sofismas, mas o que Zenão faz não é defender esses argumentos, é mostrar justamente os seus pontos fracos, mostrar que justamente aqueles que defendem esse argumento não têm como defendê-lo. Então, Zenão mostra que ele é um gênio. Zenão é genial justamente por apresentar esses argumentos e falar, ó, você defende a multiplicidade? Então resolva esse problema. Ninguém consegue resolver. Somente mais tarde, lá pelo século XIX e XX, que os matemáticos começaram a trabalhar todas essas ideias. Ou seja, aqueles filósofos que tiraram sarro também desses argumentos de Zenão, na verdade, não entenderam as suas ideias e acharam que era um absurdo, que era um engano. Mas ninguém conseguiu mostrar-lhe que Zenão estava errado na sua argumentação. Muito pelo contrário, as pessoas que defendiam multiplicidade, divisibilidade e movimento não conseguiram defender seus argumentos dessas contradições. O espaço e o tempo são a condição da pluralidade e da mudança das coisas. Pelo que, se eles se revelam contraditórios, revelam que a multiplicidade e a mudança são contraditórias e por isso irreais. Então, quando a gente pensa a pluralidade e a mudança das coisas, a gente tem que pensar no espaço e no tempo. Porque se as coisas existem de maneira plural, elas existem no espaço. Tem que ter o espaço, não tem como. Se existem várias coisas, tem que ter um espaço para comportar essas coisas. Se elas mudam, se elas se movimentam, a gente tem que pensar na ideia do tempo. Ou seja, se a coisa se movimenta, ela está se movimentando dentro de um período de tempo. Se a coisa nasce, cresce e morre, ela está se movimentando dentro do tempo. Ou seja, tem que existir espaço para pluralidade e tem que existir o tempo para mobilidade. Entretanto, os argumentos de Zenão mostram que esse espaço e esse tempo são contraditórios. Se eles são contraditórios, logo aquilo que é plural e aquilo que se movimenta também é contraditório, porque vive nessa realidade que por si só já nasce, de certa forma, já é errada.
Então, o Zenão aqui está questionando toda essa estrutura de tempo e espaço. É isso aí. Mas eles só são contraditórios se admitir, como Zenão considera inevitável, a sua infinita divisibilidade. Ou seja, espaço e tempo só vão ser contraditórios se a gente partir dessa perspectiva da infinita divisibilidade das coisas. Ou seja, para ir de A a B, eu tenho que atravessar infinitos caminhos, infinitas metades. Mas se a gente considera essa ideia do infinito como real, esse é o paradoxo, esse é o absurdo. E, portanto, a gente não deve considerar essa ideia da divisibilidade. Veja como a divisibilidade é um problema. Ah, mas o que Zenão está criticando é a divisibilidade ao infinito. E a divisibilidade ao finito, será que ele aceita? Também não. A gente já viu que o ser é o uno, é indivisível, porque se a gente pega o ser e divide ele, a gente vai encontrar o não ser. O não ser não existe, portanto só existe o ser, conforme eu já falei. E dividir até um ponto é a mesma coisa que afirmar que entre esses pontos há outros pontos, e por aí vai. A gente acaba caindo na indivisibilidade de novo. Caímos de novo naqueles primeiros grupos de argumentos que vão negar a divisibilidade e a pluralidade das coisas. Então veja, Zenão só considera contraditório tempo e espaço partindo dessa perspectiva da infinita divisibilidade das coisas. Se as coisas não são divisíveis, logo o espaço e o tempo têm uma outra categoria, tem uma outra característica, que é o que a gente viu ali na nossa aula de Parmênides. O espaço e o tempo são uno com o ser. Por isso, esta infinita divisibilidade é assumida por Zenão como pressuposto tácito dos seus argumentos. Essa infinita divisibilidade das coisas é o argumento principal que Zenão ali vai tentar atacar, e que é o argumento que vai justamente defender a ideia de multiplicidade, pluralidade e movimento. Se as coisas se movem, se as coisas são múltiplas e plurais, então elas estão como se fosse num espaço que pudesse ser dividido, o que é um absurdo. Aristóteles procurou, portanto, refutá-lo, negando sobretudo a infinita divisibilidade do tempo e afirmando que as partes do tempo nunca são instantes privados de duração, mas têm sempre uma certa duração, ainda que mínima. Assim, já não seria impossível percorrer partes infinitas de espaço em um tempo finito. O Aristóteles, então, tentou refutar o argumento de Zenão. Aristóteles é um grande filósofo, um grande pensador. Aristóteles vai argumentar o seguinte, vamos pensar. Por exemplo, eu estou aqui e eu quero atravessar a minha sala. Minha sala é quadrada e tal, eu quero atravessar. Para Zenão é impossível. Por que é impossível para Zenão? Porque para eu chegar no final da sala, eu tenho que chegar na metade da sala, na metade da metade, até o infinito. Aristóteles, ele vai mostrar que é possível atravessar a sala. Por quê? Porque por mais que a sala seja infinita, por mais que o espaço seja infinito, Aristóteles vai mostrar que o tempo é finito. Ou seja, o tempo tem uma duração mínima. Vamos pensar, o tempo tem uma duração mínima. Por exemplo, o tempo dura 1 segundo, é um exemplo, né? Então, nesse 1 segundo, eu me movimentei. Então beleza, eu consegui me movimentar dentro desse 1 segundo, dentro desse tempo. Dentro do outro segundo, eu consegui dar mais um passo, e por aí vai. Então, dentro desse tempo que tem uma duração, eu consigo fazer alguma coisa. Nos tempos de Parmênides, nos tempos de Parmênides, Zenão, não. Por quê? Porque eu não consigo fazer nada no infinito, visto que entre esse infinito e outro infinito há um meio infinito, digamos assim. Entre uma coisa e outra, há sempre o infinito. E dentro desse infinito, que não tem uma duração de tempo, eu não consigo fazer absolutamente nada. Então Aristóteles tenta refutar o argumento dele utilizando essa ideia de que o tempo tem uma duração. O tempo não é um instante, mas o tempo tem, de certa forma, ali uma medida. E dentro dessa medida eu posso fazer alguma coisa. Esta refutação não vale muito, né? Isso aí quem está falando é o Nicolas Banhanho. Eu acho que é valioso, digamos assim, o Aristóteles ter, digamos assim, se debruçado sobre esse argumento, não ter zombado como outros filósofos fizeram,
e ter justamente tentado encontrar uma resposta. A tentativa de Aristóteles é importante porque a gente se questiona, eu como físico me questiono, a realidade, o tempo, tem uma medida, tem uma duração, como funciona isso? O que é o tempo? O que é o espaço? Acho que tudo isso aí vai de encontro, digamos assim, ao desenvolvimento da ciência. Os matemáticos modernos, a partir de Russell, lá na obra Princípios da Matemática de 1903, Russell é um filósofo lá da filosofia analítica, filósofo e matemático, que vai se debruçar sobre essa série de questões. Depois ele vai se voltar para a política. A gente vai falar um pouquinho dele lá no final do nosso curso. Então, os matemáticos modernos, a partir de Russell, tendem antes a exaltar Zenão, precisamente por ter admitido a possibilidade da divisão até o infinito, que está na base do cálculo infinitesimal. Esse infinitesimal, na verdade, é o cálculo diferencial e integral, que é o terror dos cursos de ciência exata e de engenharias, porque é um nível, digamos assim, é um nível avançado da matemática. Os melhores colégios de ensino médio ensinam os princípios do cálculo, né? As derivadas, as integrais, lá no ensino médio. Mas hoje em dia, o nível de matemática dos nossos alunos é muito baixo. Alunos saem mal sabendo o que é uma equação de segundo grau. Isso se deve a várias questões, mas enfim. Então, matemáticos ali como o Russell vão mostrar que o pensamento de Zenão, dessa divisibilidade ao infinito, leva àquilo que hoje a gente tem como, que a gente chama de cálculo integral, cálculo diferencial e integral. Olha só, você, por exemplo, quer calcular a velocidade de um carro de um ponto ao outro. Eu tenho um carro que sai aqui de Pontal do Paraná e quer chegar em Curitiba. Eu posso calcular a velocidade média do carro? É claro que eu posso. É só eu calcular o espaço, a distância e o tempo. O espaço dividido pelo tempo vai me dar a velocidade média. Eu não quero a velocidade média que o carro fez aí nesse tempo de viagem. Eu quero a velocidade instantânea. Para eu calcular a velocidade instantânea, eu tenho que chegar próximo de zero. Eu tenho que chegar, digamos assim, numa equação que me leve à proximidade de zero, mas não ao zero, porque não se pode dividir por zero. Mas eu tenho que chegar próximo do zero para eu conseguir uma velocidade instantânea. E a partir disso dizer a que velocidade o carro estava na posição tal e no tempo tal, tendendo a zero. Mas não zero, porque se for zero, isso dá erro, não dá para se dividir por zero. Mas eu quero um cálculo que me leve próximo do zero, para não anular a equação e para eu chegar na velocidade instantânea. Da mesma forma na física. A gente tem ali uma esfera, nessa esfera está passando, digamos assim, eletricidade e tal. Quando a gente vai estudar, por exemplo, a carga, a gente vai estudar a voltagem dessa esfera, você tem uma série de cálculos que você pode utilizar. Se você utilizar o núcleo dessa esfera, você vai ter um cálculo. Se você utilizar a superfície da esfera, você vai ter um outro cálculo. Se você utilizar próximo da superfície, mas não encostando na superfície, você tem um outro cálculo. Então, quanto mais próximo dessa superfície e não encostando nela, você vai atingir o resultado que você deseja para entender a carga, para entender a tensão e por aí vai. Ou seja, essa divisibilidade até o infinito é a base do cálculo diferencial integral, porque a gente vai até o infinito, mas não ao zero. Porque se você chegar ao zero, você vai perder a tua equação. Mas tem que chegar próximo do zero para você chegar a um resultado mais preciso. E esses matemáticos modernos exaltam justamente o Zenão por ter conseguido, de certa forma, descobrir isso lá na Grécia Antiga, né? O cara está lá no século IV, século V a.C. e já vinha discutindo essas ideias. E pode admitir-se que os argumentos de Zenão, pelas discussões que sempre suscitaram, hajam servido também para isto. Então, os argumentos de Zenão ali, muita gente zombou, falou que era outro absurdo, não sei o quê, mas foram argumentos que foram debatidos durante a história da filosofia e, a partir deles, gerou-se um monte de coisas que são importantes para a humanidade. Mas o que esses paradoxos aí vão servir para a minha vida? Hoje, se você tem um celular, se você tem um aparelho eletrônico sofisticado, tudo se deve a autores que foram lá e tentaram estudar esse paradoxo, descobriram formulações matemáticas, desenvolveram a matemática para resolver esses problemas, tornaram a matemática mais refinada, desenvolveram o cálculo diferencial integral.
Sem cálculo diferencial integral, você não tem carro, você não tem celular, você não tem câmera, você não tem absolutamente nada. Então são ferramentas ali importantíssimas da matemática que surgiram, né, foram desenvolvidas ali e justamente com base em todas essas discussões sobre finito, sobre infinito e por aí vai. Quem desenvolve o cálculo, essa ferramenta e o cálculo infinitesimal, o diferencial integral, são dois filósofos ali, o Newton, né, que é filósofo e físico, e o Leibniz, que é filósofo e físico também. O Leibniz é alemão, o Newton é inglês, e teria tido toda uma controvérsia quem que inventou esse cálculo primeiro. Aparentemente, Newton teria inventado o cálculo antes de Leibniz, só que o Newton não publicou, ele deixou lá na gaveta dele os resultados e não passou para frente. Já o Leibniz teria descoberto depois, mas foi para frente e de certa forma colocou essa teoria, falou assim, o que eu desenvolvi na matemática, né? Daí depois o Newton tirou da gaveta aquilo e falou, não, mas eu desenvolvi primeiro esses cálculos. Mas isso aí é coisa da história da ciência, a gente não vai discutir isso agora, mas mais para frente a gente vai falar lá do Newton e do Leibniz também. Mas não foi, de certo, um matemático. E aquilo com que se preocupava era muito simplesmente a negação da realidade do espaço, do tempo e da multiplicidade. O problema de Zenão, então, não era um problema matemático, ele não estava interessado na matemática, mas sim em defender os argumentos de seu mestre, o Parmênides. E esses argumentos visavam justamente atacar o espaço, o tempo e a multiplicidade das coisas. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui a nossa aula sobre Zenão. Não é uma aula fácil. A escola de Eleia não é fácil de entender, mas é o meu movimento filosófico ali da antiguidade favorito. É o que eu mais gosto. Adoro essas ideias dele. Adoro esse flerte com a matemática. Eu tenho formação em física, eu gosto muito da matemática também. Além de gostar da filosofia, da arte e um monte de coisas. Então é isso. Próxima aula vamos falar um pouquinho de Melissos e fechar a escola eleática. É isso aí. Nos vemos na próxima.